outro trecho, depois de ler uma notícia sobre os planos do PT para fazer uma reforma nas Forças Armadas, o general Tomás Paiva disse que é preciso preservar o Exército e que as Forças Armadas não trabalham para o governo, e sim para o Estado. Vamos ouvir. Faz parte da cadeia de comando segurar para que isso não ocorra. Porque o Brasil precisa das Forças Armadas. Nós não trabalhamos para governo, nós trabalhamos para Estado. Tá? Então, da nossa postura, da nossa coesão, da nossa manutenção dos valores, da crença na hierarquia e na disciplina, do nosso profissionalismo, depende a força política do comandante e dos comandantes de força para obstar qualquer tipo de tentativa de querer nos jogar por enquadramento nível governo. Atenção para o que o comandante Tomás fala no final, né? Precisamos resistir, usar a nossa força para não entrar em qualquer enquadramento do governo. E aí, antes do debate, eu trago uma apuração. O ministro da Defesa, José Múcio, pediu ao seu colega das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para convencer o PT a adiar o debate sobre a delimitação do papel das Forças Armadas. Os dois tiveram uma reunião no domingo à noite. O PT está propondo uma proposta de emenda constitucional para regulamentar o artigo 142. O artigo descreve o funcionamento das Forças Armadas e vem sendo interpretado de forma equivocada por bolsonaristas que colocam os militares como uma espécie de poder moderador. Múcio disse a Padilha que o Congresso é o fórum adequado para tratar do assunto, mas que é preciso aguardar a relação entre o governo e as Forças Armadas estar totalmente pacificada. Minha apuração aponta que os militares são contra mudanças nesse artigo, especialmente o fim das chamadas operações de garantia e da lei e da ordem. Fontes no Palácio do Planalto também nos disseram que agora você incendiar essa discussão é jogar os generais no colo dos bolsonaristas, porque aumentaria o diálogo entre militares e oposição para evitar mudanças no texto. Raquel, trazer esse debate para você agora. A gente viu o general Tomás Paiva estabelecendo todos esses limites constitucionais, tratando do legalismo, mas também colocando uma linha. Olha, somos instituições de Estado. Então, se o PT quiser fazer muitas mudanças, né, eles têm muitas reticências em relação ao currículo das escolas militares, por exemplo, nós vamos resistir. E essa mudança no artigo 142, que vem sendo proposta por uma ala do PT, acho que o deputado Zaratini é quem está à frente dessa mudança, está tendo uma grande resistência na área militar e o ministro José Múcio entrou em campo. É acertado pautar esse debate agora ou o PT deveria recuar, o governo deveria recuar e deixar para depois? Acho que a interpretação do artigo 142 caberia ao judiciário, não a partidos políticos. Propor uma discussão nesse momento, eu acho contraproducente, totalmente contraproducente. Sobre a fala do general, eu acho que ela vem em resposta a uma crescente politização das Forças Armadas, que chegamos a esse ponto, né? Ao ponto de militantes de um partido político, de uma personagem política, que foi o Bolsonaro, irem acampar e pedir que os quartéis, pedir que os militares, né, viessem atender ao seu pedido de golpe, né? Então, daí a gente vê o tamanho da politização que existe dentro dos quartéis, dentro das Forças Armadas como um todo. Eu acho que essas falas deixaram isso bem claro. Fez bem o general na hora de chamar, como a gente diria, o feito à ordem, né, doutora Gabriela? Né, de chamar as coisas ao seu devido lugar e dizer que as Forças Armadas são uma instituição de Estado, não são uma instituição de governo, porque governos passam, né, e as instituições devem permanecer. Então, elas têm que ser muito resistentes a essa politização. Joel,
a gente viu, desde que foi trocado, né, o comando do Exército, deixou o general Arruda, entrou o general Tomás Paiva, uma certa... baixou um pouco, né, a fervura, mas estamos vendo esse movimento de bastidor ainda. O quão pacificada você acha você avalia que já está essa relação? Bom, eu avalio que chance de qualquer movimento de ruptura é zero. Isso não vai acontecer. O que eu vi numa fala, todos os elementos que a gente já analisou da fala do general, me parece uma fala de um general legalista, de um general que, claro, tem a sua posição política, mas está ali para manter o Exército dentro dos ditames e do que prega a nossa Constituição. O Exército, de fato, com a Raquel, serve ao Estado brasileiro. Não é uma coisa que cada governo da vez inventa ao seu bel prazer. O que eu gostaria de saber também é qual que é o objetivo concreto do PT com relação ao Exército, sabe? O que vai ter de ganho para o Brasil com essa discussão toda, com essas tentativas de mudança? Para mim não está minimamente claro. Especificamente, o artigo 142, quando fala de GLO, ali não tem nada que dê vazão, que afirme a interpretação golpista que os malucos lá extremistas faziam, de que o Exército poderia ser usado para um poder intervir sobre o outro. Isso simplesmente não está ali, não existe nada disso. Claro, né? É muito claro. Então, até para nós que somos leigos no direito. Exato, qualquer um que vê aquilo, vê que não existe aquilo ali. Então, se alguém está lendo aquilo naquele texto, eu acho que pode mudar o texto, que as pessoas vão continuar lendo coisas erradas ali, porque já não tem nada disso, não vejo o sentido disso, e ainda mais com esse novo elemento que o Múcio trouxe à discussão, que, além de tudo, de não estar claro qual é o objetivo, o que vai se ganhar para o Brasil com esse tipo de mudança, além de tudo, o momento político é ruim. É prioridade do governo agora comprar mais esse embaraço? É claro que não vai ter golpes, não vai ter, mas é uma luta política ali também. Cabe ao governo, é conveniente para o governo comprar essa briga política sem um objetivo claro assim para o Brasil? Me parece que não. Gabriela, vou jogar para você um questionamento do Joel. Qual é o plano do PT, aí dentro do partido, para as Forças Armadas? Essa PEC faz parte desse plano? Você tem clareza disso? Bom, primeiro, eu não respondo pelo partido, né? Não sou do partido, sim, então não sei o que pensa o partido. Digo da sua percepção, olhando como analista e observadora. Eu acho totalmente desnecessário. Eu não sei o que passa na cabeça, assim, de mexer com isso agora, porque o artigo 142 é claro, concordo com o Joel, qualquer leigo percebe, e a gente tem, né, para interpretar a Constituição, tem que ter uma unidade, uma interpretação sistemática da Constituição. Então, não as Forças Armadas, quando falam em garantir a lei e a ordem, a pedido de um dos poderes, significa simplesmente que as Forças Armadas podem ser chamadas para casos de segurança pública, então elas podem ser solicitadas para casos de segurança pública, não vão ser solicitadas para um poder atacar o outro, nunca, jamais isso, né? E isso você pode aplicar por outros artigos da Constituição. A gente tem exemplo recente aqui, né? Esse caso que no litoral norte de São Paulo, que essa tragédia que aconteceu com as inundações, né, os desmoronamentos no litoral norte de São Paulo, que se pediu ajuda das Forças Armadas no socorro, né, na assistência às vítimas, enfim. Então, é para isso que uma interpretação diferente dessa, eu acho que deveria ser considerada criminoso quem interpreta o artigo 142 de outra forma, possibilitando o manejo de Forças Armadas para um poder atacar o outro, porque isso é golpe de Estado, isso é atentado à Constituição, é atentado à separação dos poderes. Acho completamente desnecessário uma emenda à Constituição. Quer fazer? Faça, mas é desnecessário. É desnecessário. A interpretação é clara e o STF já deu essa interpretação. Não precisa mais mexer nisso. Sua avaliação, Hélio, precisa mexer no artigo 142? Claro que não. A justificativa do PT e do governo alguns bolsonaristas interpretam o artigo 142 de forma incorreta. Para mim é livre na população a interpretação que quiser fazer. Quem não pode interpretar de forma equivocada é o Supremo, é o presidente que convoca a GLO, são os próprios militares que são uma instituição de Estado, é isso que importa. Então, se isso não aconteceu, não há risco disso acontecer, porque o Supremo tem uma visão sedimentada. A sociedade brasileira entende
o mecanismo do artigo 142. Então, estamos falando exatamente aqui. Na minha opinião, essa tentativa, sim, é que me parece perigosa. Uma tentativa de mudar a regra do jogo de uma instituição de Estado, que são as Forças Armadas. Então, isso, se fosse um petista, ia falar que isso é golpe, não sei o quê. Não estou falando isso. Eu estou falando que é perigoso. É perigoso porque é uma mudança de regra do jogo, com uma justificativa muito ruim. Ah, porque alguém interpreta errado. Interpretação qualquer um pode fazer, é livre. Só uma ponderação, nesta PEC tem um artigo bastante meritório que é de impedir que militares da reserva, que militares da ativa, quando entrem no governo, continuem na ativa. Eles passam automaticamente para a reserva.